Querido Deus e amado Pai, nesta manhã nós chegamos a Ti, na beleza da Sua santidade, crendo que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. E nesta manhã, Senhor Deus, nos guia a Tua palavra, nos orientando, nos fazendo crescer e nos fazendo acreditar que o Seu milagre continua disponível para cada um de nós. Faça em nós o Teu querer e o Teu realizar, e que nesta manhã a Tua palavra frutifique no nosso coração, assim como o Senhor falou com Isaac, que venha prosperar cada dia mais e mais, 100 vezes mais, a Tua palavra no nosso coração, para que possamos vencer no dia a dia todos os obstáculos na nossa frente, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, abra aí, profeta Ezequiel, capítulo 37, esse é um texto para alguns conhecido. Esse texto é do meu esboço, tá? Né? Do texto do... Obrigado. Esse texto aqui é um texto conhecido para alguns, que é a visão do vale de ossos secos. Eu não vou pregar necessariamente o texto profético, né? Como eu digo sempre, eu sou um professor de história, eu gosto do passado, e a visão de Ezequiel ela aponta para o futuro, tá? Então, eu gosto mais de texto, né, lá do passado, devido à profissão que eu escolhi para estar estudando. E aí, na verdade, essa mensagem nós vamos fazer uma aplicação prática desse texto, expositivamente, mas numa aplicação prática dele. Não vou falar do que significam os símbolos aqui contidos, porque isso aqui, na verdade, é um estudo, não é só uma pregação, né? E aqui nós estamos aqui para pregar a palavra, então, respeitando aqui a hermenêutica do texto, trazendo aqui um conteúdo prático para nós nesta manhã. E aí, nesta manhã, o nosso tema é Deus restaura e ressuscita os sonhos. Então, vamos repetir o tema? Deus restaura e ressuscita os sonhos. Amém? Então, vamos ler aí esse texto. Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 14, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dizes: assim diz o Senhor Deus, que vem dos quatro cantos o espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, e como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceram a nossa esperança. Estamos de todos exterminados,
Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei vossas sepulturas e vos farei sair dela, o meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então nós temos aqui esta palavra do profeta Ezequiel dirigida ao povo que estava disperso, ao povo que tinha sido levado para o cativeiro. O cativeiro de Jerusalém, da Babilônia, ele durou 70 anos mais ou menos. Desde a primeira leva que o rei Nabucodonosor tirou de Jerusalém, até Ciro o Grande declarar, na verdade, ali a libertação dos cativos, no ano de 539 mais ou menos antes de Cristo, dá mais ou menos 70 anos. 72, dependendo aí da versão que você tiver do registro histórico, mais ou menos de 611 ou 609 até o ano 539 antes de Cristo. A gente está contando de trás para frente, tá ok? Então dá mais ou menos aí 70 anos. Esses 70 anos, ele tinha um porquê. Uma das primeiras coisas é que o povo de Israel tinha se desviado do caminho do Senhor. Eles rejeitaram a lei do Senhor, e cada vez que eles foram fazendo isso, o Senhor foi, na verdade, enchendo o pote. E aí o Senhor enviava os profetas para alertar o povo. Em alguns momentos, os reis se convertiam e se voltavam ao Senhor, e o Senhor poupava que o povo fosse expulso da terra. Nós temos vários exemplos desse. Nós temos o exemplo, por exemplo, do rei Josafá. O rei Josafá quase teve o país invadido por 3 reinos diferentes. Só que Josafá se arrepende, se quebranta diante do Senhor, busca o socorro do Senhor, convoca o povo para que o povo buscasse o Senhor age de misericórdia e derrota aqueles 3 exércitos inimigos. E aí ali há um grande livramento. Outro rei também que faz e comete os piores crimes possíveis, é o pior rei que Israel tem, é um dos reis que mais tempo vai governar, mas no entanto é um dos reis mais cruéis, que é o rei Manassés. Ele chega a ser preso e levado em cativeiro, mas no cativeiro ele se arrepende, busca o Senhor vê um arrependimento genuíno no seu coração e traz tanto Manassés quanto os seus príncipes que tinham sido levados para o cativeiro e traz de volta e restabelece o reino de Israel. Mas só que a paciência do Senhor, a cada momento, ela vai se esgotando. E aí o Senhor avisou pelos profetas. E aí, um dos profetas que avisam é o profeta Isaías, que era primo do rei. Mas o rei Manassés, por não querer dar ouvidos ao seu primo, ele manda serrar o profeta no meio. Para você ter uma ideia. Hoje tem muita gente querendo ser profeta. Mas ser profeta, gente, não é status não. Tá? Esse pessoal que está aí nas redes sociais querendo parecer profeta, eles deveriam ter cuidado. Porque a vida do profeta nunca é fácil. Qualquer profeta que teve vida fácil era profeta corrompido. Sempre assim. Todo profeta que teve uma vida fácil era um profeta corrompido. Eram os profetas, por exemplo, que comia na mesa de Acabe. Estava tudo bem para eles, mas estavam corrompidos. O profeta de verdade, ele sempre vai encontrar uma oposição. Porque ele sempre vai pregar o quê? A palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai ser sempre confronto. E aí, aqui, chegou num tempo que o Senhor perdeu a paciência. O rei Josias, que é o último rei que se volta ao Senhor, que se converte ao Senhor, que se quebranta diante do Senhor. E depois da morte dele, os seus filhos e seus netos vêm numa escalada assim de queda terrível. Se desviam do caminho do Senhor. E aí o Senhor os leva para passar 70 anos fora da terra. Mas Ezequiel também, ele diz que isso tinha um motivo. Que dentro da lei de Moisés, dizia que a cada 7 anos a terra deveria descansar. O povo plantaria 6 anos e no 7º ano a terra descansaria, para que a terra se renovasse. Assim como o Senhor deu o dia sabático, o dia do Senhor, um dia separado para você descansar, assim também era sobre a terra. Nós temos 6 dias para trabalhar, para produzir, e temos um dia para descansar, porque o corpo exige isso.
Quando nós não fazemos, a conta chega. Hoje nós temos a síndrome de burnout, que é o quê? Aquilo que a gente chamava lá de estafa. Um cansaço excessivo. Por quê? A conta chega, o corpo precisa repousar. A terra também. E porque o povo não obedeceu à lei do Senhor, o Senhor diz que a terra ficaria em paz durante 70 anos, não seria produzido nada na terra. Porque o Senhor preza pela sua palavra. Então o cativeiro também era para isso, para que a terra pudesse descansar. Então nós temos aqui um aprendizado tremendo nesse texto. O povo estava fora da terra para aprender a obedecer à lei do Senhor. E aí o que nós podemos extrair de prático para a nossa vida desse texto? Um povo que está fora da sua terra, que está fora dos seus domínios, que está agora escravizado por um povo cruel e terrível, que eram os babilônicos. Mas o Senhor traz uma palavra de esperança, uma palavra de restaurar o povo, de ressuscitar os sonhos do seu povo, de voltar para casa, de voltar para a sua terra, a terra que manava leite e mel, uma terra que Deus prometeu sob o juramento dar aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó e toda a sua descendência. E aí nós vamos tirar algumas lições aqui desse texto. Então a primeira lição que nós podemos ver nesse texto aqui é o seguinte: há momentos que na vida Deus vai nos levar a lugares difíceis, lugares de dificuldade e lugares de crise. Tem alguns momentos na vida que isso vai acontecer conosco. Porque olha só o versículo 1 e o versículo 2 aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Quem levou? O Espírito do Senhor. Não foi Ezequiel que se colocou lá no Vale dos Ossos Secos. Foi o Espírito do Senhor quem levou Ezequiel. O Espírito do Senhor aqui no Antigo Testamento, essa expressão, é a mesma lá no Novo Testamento que o Espírito Santo, tá? Aqui no Antigo Testamento fala-se sempre Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. Mas aqui, na verdade, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está levando Ezequiel a um vale de ossos secos. Não foi Ezequiel que foi. Muitas das vezes nós nos colocamos em lugares difíceis. Muitas das vezes nós escolhemos estar em lugares difíceis. Mas muitas das vezes já vai acontecer como aconteceu com Ezequiel. O Senhor vai levar o seu servo, a sua serva, em lugares difíceis. Lembra de Jesus? Depois de ser batizado? O Espírito Santo conduziu Jesus aonde? Ao deserto para ser tentado. Quem conduziu? O Espírito Santo. Então tem alguns momentos da vida aqui que o Senhor vai nos levar nesse lugar de dificuldade. Mas é para a nossa derrota? Não. É para o nosso mal? Não. É para nós aprendermos algo. Porque no dia que está tudo bem, a gente aprende muito pouco. Porque a gente tende a esbaldar. A gente tende a perder a noção das coisas. Quando você está com pouco dinheiro, você olha uma coisa para comprar e você pensa bem, não é isso? Se está caro, se está barato. Agora, se você está com muito dinheiro, não faz nem diferença. R$50, bom, mas isso aqui é 30. Mas você está com 10 mil? Qual a diferença de 30 para 50 se você está com 10 mil? Agora, você está com R$50, filho. O negócio custa 30, mas está lá com preço de 50. Você só tem 50. Você vai querer chorar para voltar para os 30, não vai? É claro. Então nós precisamos entender que tem momentos que a gente vai passar por esse tempo. E aí o tempo da dificuldade é o tempo também da oportunidade. Nós, quando falamos em crise, nós falamos de algo ruim. Mas a ideia dos orientais é que no tempo da crise é o tempo da oportunidade. Aonde os grandes empresários surgiram aonde? Na época da crise. Porque eles pensaram em algo que ninguém pensou. Porque eles tiveram uma visão de algo que ninguém teve. Eles olharam uma oportunidade na época da dificuldade.
Quando tudo parecia contrário, o cara achou uma solução. E às vezes onde há uma abertura, há uma ideia. E às vezes a ideia não é daquele inventor, daquele construtor. Ele pegou a ideia de alguém que não conseguiu dar vazão ou conseguir levar à frente, porque o cara desistiu no meio do caminho. Nós temos Santos Dumont, brasileiro, inventor. Você acha que a ideia do 14 bis era dele? Não. Ele aprimorou a ideia. Ele foi aperfeiçoando a ideia. Na época dele havia materiais o suficiente para colocar uma aeronave flutuando. Porque antes dele, esses materiais não estavam disponíveis. Antes dele, lá no século XVI, Leonardo da Vinci teve a mesma ideia, de ter um planador. Só que os materiais disponíveis para Leonardo da Vinci não eram ideais para se manter e construir o quê? O planador. Porque a gente fala do 14 bis como avião, mas na verdade ele era o quê? Um planador. Então nós precisamos entender que o tempo da crise, muitas das vezes, é o tempo da oportunidade. E é assim. Porque nessas horas você vê, há um vazio, há um vácuo, há uma oportunidade de crescer. Então, quando nós entendemos isso, o Senhor muitas das vezes vai nos levar nesse lugar para nós aprendermos, a termos uma grande ideia, a desenvolvermos um projeto, a pensarmos em algo que ninguém pensou. E aí o Senhor leva Ezequiel, pelo Espírito, ali a esse lugar, um lugar de dificuldade, um lugar de escassez. E diz que foi um vale de ossos, mas o negócio estava tão estranho que os ossos estavam como? Sequíssimos. E quando o escritor coloca ênfase em algo, é porque aquilo estava definitivamente muito seco. Não estava só seco. Não era algo recente. Ele potencializa ali, estava sequíssimo. Aquela era a situação do povo. Aquilo espelhava o povo. O coração do povo estava como? Sequíssimo. Assim estava o povo. Aquilo era um reflexo de como o povo se olhava, como o povo se via, como o povo se enxergava diante da situação. Não havia esperança. Porque a esperança do povo de Israel estava sempre aonde? Em Jerusalém, porque era a cidade que o Senhor escolheu para si. E o povo tinha uma esperança onde? No templo. Porque o templo, o Senhor falou, eu vou colocar o meu nome neste lugar. Eu vou santificar, eu escolhi este lugar. E o povo tinha essa esperança. Assim como na época de Jesus. Jesus estava com os apóstolos, nos últimos dias ali, antes da sua morte. E eles olham para o templo e começam a comentar sobre a construção do templo. E não era um templo tão magnífico como o templo da época desse pessoal aqui. Que ainda era o quê? O templo de Salomão. E aí os apóstolos começam a falar do templo e Jesus fala assim, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não tem esperança no templo, tem esperança onde? No Senhor. Porque o templo, o terremoto pode derrubá-lo. Os inimigos podem entrar e saqueá-lo, como aconteceu quando Nabucodonosor invadiu a cidade. Ele levou todos os pertences, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, tudo que era de valor ele levou embora. Derrubou as portas do templo, queimou o templo. Então aquilo não era a esperança do povo era o Senhor. Então nós vemos aqui que muitas das vezes o Senhor vai nos permitir estarmos num lugar de dificuldade, mas não é para nos paralisar. É para nos dar uma oportunidade de olharmos e vermos e aprendermos o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Como o Senhor quer nos fazer crescer neste tempo. E aí é a primeira lição. Há momentos que na vida Deus vai nos levar a lugares difíceis. A lugares de dificuldade. A lugares de crise. Vira para a pessoa que está do seu lado. Você pode estar num lugar de crise. Fala aí para a pessoa. Mas não é para você parar. É para você crescer. Amém? Segunda lição que nós aprendemos. Quando não souber a resposta, não tenha medo de dizer não sei. Às vezes a pessoa tem medo. Nós somos ignorantes em várias áreas.
Se alguém perguntar para você, do you speak English? Definitivamente eu não speak English. Porque eu sou ignorante na língua estrangeira. Isso é um fato. E nós somos ignorantes em muitas coisas. E nós não podemos ter medo de dizer que não sabe. Que eu desconheço. E é isso que acontece aqui com o profeta. O Senhor leva o profeta lá, através do Espírito, no Vale dos Ossos, que está sequíssimo. E aí pergunta para o profeta: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Aí Ezequiel chega e fala: pode. Aí o Senhor vai olhar para ele: ô bobão, não está vendo que o negócio aí está morto, sem vida de jeito nenhum? Aí ele fala: não. Aí o Senhor vai perguntar para ele, igual perguntou para Moisés: tem alguma coisa difícil demais para mim? Ele está no que a gente chama no popular aí, né, no carioquês nosso, numa sinuca de bico. O que eu falar eu me complico. Qualquer resposta que eu der, eu posso me complicar. Se eu disser que sim, eu posso me complicar. Se eu disser que não, eu posso me complicar. Então o que eu vou responder nessa hora? Senhor, tu sabes. É o Senhor que sabe. O poder do Senhor, a graça é do Senhor, a misericórdia é do Senhor, a compaixão é do Senhor. Tudo é do Senhor. Aqui, ó. Porque dele, por ele, para ele, são todas... Não é muitas coisas, não é várias coisas, são todas as coisas. Então o profeta responde como? Com sabedoria. Eu não sei de nada, mas quem sabe é o Senhor. Então não tenha medo de dizer eu não tenho solução para o meu problema, eu não sei como resolver, eu não sei como agir. Mas a nossa resposta vem do Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Então o profeta, diante daquela situação, ele não tem medo de dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei. Não sei se pode ou se não pode, mas o Senhor sabe. É isso que ele fala aí no versículo 3. O Senhor sabe. Senhor Deus, tu o sabes. Então isso também serve para nós no dia a dia. Porque quando eu admito que eu não sei, eu tenho a possibilidade de aprender. Tem gente que você fala assim: pô, não, faz isso aqui, eu vou... Aí começa a explicar, a pessoa: não, já sei. Pode contar, ele vai fazer errado. Ele vai fazer errado. Porque ele não está ouvindo a instrução. Ele não está ouvindo a explicação. Aí ele diz que eu já sei, mas não sabe. Tem ideia, mas não sabe. Porque quem é aprendiz de verdade, escuta a orientação. E aqui o profeta faz o quê? Ele faz do coração dele um coração aprendiz. E deixa que Deus o instrua. Porque é outra coisa que nós temos aí. Terceira lição para nós: quando reconhecemos as nossas limitações, Deus nos orienta como agir. O profeta diz: eu não sei. O Senhor é quem sabe. Aí Deus pega e começa a orientar o profeta. Agora, se o profeta falar: eu sei como é que faz, deixa comigo, eu vou resolver, ele ia resolver? Não. Mas quando ele reconhece a sua limitação, Deus o orienta: assim precisamos fazer. Quando eu digo Senhor, eu não tenho capacidade para fazer. Eu não sei como agir. Mas aí o Senhor vai nos dando competência, vai nos dando capacidade, vai nos dando entendimento para fazer as coisas. Envia pessoas ao nosso lado para nos ensinar. Davi, quando foi coroado rei de Israel, de todo Israel, ele está lá, mas ele continua morando em tendas. Aí Deus envia um rei vizinho para construir um palácio para Davi. Aí Davi fala: opa, agora sei que o Senhor me confirmou no trono. Porque eu não tenho experiência em construção. Eu até agora ou era soldado ou era pastor de ovelha, filho.
não tem experiência nenhuma na construção civil. Mas Deus tocou no coração de um rei estrangeiro para que ele viesse até a minha terra, construir para mim uma casa, trazendo o próprio material dele, os profissionais dele, para me favorecer. Isso é por acaso? Não, é uma intervenção divina. E Davi reconhece isso. E aí ele diz: agora eu sei que o Senhor confirmou o meu reino. Porque algo extraordinário acontece, porque Davi, como eu falei, não tinha experiência nisso. Mas Deus envia alguém que tem experiência. Porque Davi confiava no Senhor. Então, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos orienta, o Senhor manda alguém, envia alguém para nos favorecer, para nos ensinar, para nos explicar como proceder diante de algumas situações. E aí o profeta aqui começa a receber a orientação do Senhor. E aí do versículo 4 ao 6 diz: disse-me ele, ou seja, diz o Senhor, profetiza estes ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não a palavra do profeta, mas a palavra do Senhor. Porque quem faz o milagre é o Senhor, não somos nós. E aí ele continua. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui o Senhor começa a dar orientação de como agir. E essa orientação é progressiva. Ela vai agindo de forma progressiva, que é a quarta lição que nós aprendemos aí. Deus age por princípio e por ordem. Os princípios de Deus é para gerar ordem. Porque a primeira coisa que Deus diz: fala aos ossos. E aí ele diz que começou a ouvir um barulho de os ossos se ligando. Tem alguém que tem com problema de falta de cartilagem aí, gente? Alguém já levantou a mão ali. Ixi. A perda da cartilagem faz o quê? Osso batendo no... gera um atrito. E aí o Senhor fala aos ossos e depois fala o quê? Aos tendões, que são os ligamentos, que dá proteção ao osso. Então não ia ficar os caras, um exército tendo tudo que para o ortopedista. Osso com osso, filho. Vai doer. Você ia ter um exército todo na enfermaria. O Senhor vai por ordem. Princípios. Os ossos vão se colocar num lugar, depois os tendões, depois a carne, depois a pele. Tudo segue um princípio. Aí tem um ditado dos antigos, né? Às vezes o sujeito quer colocar os bois na frente da carroça. Aí tem gente que é assim. Pensa logo o quê? Na pele. Mas debaixo da pele precisa ter carne. Há princípios aqui na palavra. E o Senhor vai orientando o profeta a falar isso, para que haja uma ordem, para que haja por princípios. E assim também é na nossa vida, nós precisamos agir por princípios. A Beatriz e o Micael, eles precisam, no decorrer da idade, aprender o quê? A engatinhar. Aí depois vai começar a se equilibrar para ficar de pé. Aí vai jogar as coisas de cima da mesa no chão, aquelas coisas lá. Mexer lá na estante, aquelas coisas, no rec. Aí tem que tirar tudo, né? Que eles começam a equilibrar e a mãozinha. É assim, é um processo gradativo. Começa a engatinhar, daqui a pouco começa a equilibrar. Aí quando eles começam a andar, eles já querem correr. Aí toda hora cai. Toda hora cai. Mas é uma natureza humana. Mas a cada passo é um passo.
um passo de cada vez. E assim acontece. Assim o profeta está fazendo, assim como o Senhor determinou. E aí ele fala no versículo 7, profetizei segundo me fora ordenado. Como o Senhor falou, eu fui fazendo. Então eu fui profetizando segundo a palavra do Senhor. Porque Deus é o Deus que age por princípios. Ele age de forma sábia. Ele não faz de qualquer jeito. Ele não entrega de qualquer jeito. Às vezes a gente quer soluções que na verdade vão nos arrumar outros problemas. Não vão resolver. Vão nos arrumar outros, maiores. Então a gente precisa ter orientação e sabedoria para agir. E aí Deus vai ali falando com o profeta. E o profeta vai profetizando. Ele fala que ele profetizou, mas não havia aqueles ossos que agora estavam com os tendões, com a carne, com a pele, mas não havia neles o quê? O espírito. E aí o Senhor fala para o profeta o quê? Então profetiza ao espírito. E aí coloca o versículo 9 para mim, por favor. Então o Senhor disse o quê? Profetiza ao... Aquele espírito está ali, está com o quê? Maiúscula ou minúscula? Está com a letra minúscula. Ele estava profetizando ao espírito humano, que vem de Deus para nós. Mas aquele espírito ali que ele está falando para entrar naquele exército ali de ossos, não é o Espírito Santo. É o espírito da vida, que nos faz sermos alma vivente. Assim como o Senhor soprou lá no Éden, aqui também o profeta tem que profetizar para que esse espírito que traz vida viesse sobre aqueles ossos agora que já estavam completos ali. O corpo estava ali, mas eles não tinham vida. Então ele profetiza ao espírito para que entre naqueles ossos e traga vida. Porque qual é o símbolo? Do povo. O povo está morto, sem vida, sem esperança. Sem convicção de que Deus continua no controle, mesmo vocês estando longe da sua casa, estando longe da sua terra, estando longe da sua família. O Senhor continua estando no controle. Caso conhecido dessa debandada aqui, do povo sendo expulso da sua terra, é o caso de Daniel e dos amigos dele. Misael, Ananias e Azarias. Quando eles são levados na terra, é nesse período aqui. Assim como Ezequiel também foi levado da terra. Eles estão longe de casa, estão longe de tudo. Mas eles não se deixaram corromper, porque eles decidiram no seu coração não se contaminar com a cultura estrangeira, com os valores estrangeiros. Preferiram guardar a palavra do Senhor nos seus corações. Então assim é conosco também. Deus nos leva a lugares difíceis, mas o Senhor quer que nós entendamos que mesmo ali, Deus permanece no controle. Muitas das vezes nós vamos ser colocados neste lugar. Os discípulos receberam uma orientação de Jesus: olha só, vamos para o outro lado que depois eu vou. No meio do caminho encontrou o quê? Uma tempestade. Mas o Senhor não te deu uma ordem para chegar do outro lado? Será que Jesus errou? Não, ele permanece no controle. E no meio do caminho Jesus vai encontrar com os discípulos. E eles conseguem chegar aonde? Do outro lado. Assim também somos nós. No meio do percurso vamos encontrar dificuldades. Mas nós temos um lugar a chegar, nós temos um lugar para ir. Nós sabemos aonde vamos chegar. Então, no meio do percurso, vão haver dificuldades? Vão. Vão haver tempestades? Vão. Mas nós temos um lugar para chegar. E o nosso lugar para chegar é na eternidade. Então aqui, muitas coisas vão acontecer. Nós vamos ficar doentes, vamos enfrentar situações adversas, vamos enfrentar violência. Mas nós temos um lugar para chegar. Então não tema, confia. Deus está e permanece no controle sempre. E aí, o profeta fala aqui, mostrando e ilustrando para o povo, que agora eles vão receber o Espírito da vida. Aquela situação de calamidade, de desesperança, começa a brotar agora. O sonho de voltar para
casa, de voltar para a terra deles, de voltar a estar no lugar que o Senhor tinha prometido. Então o profeta começa a injetar neles o que? O ânimo. Que eles estavam desanimados. Começa a trazer a esperança, para que aquele povo se despertasse para ver que Deus continua atuando a favor do seu povo. E aí no versículo 11, aí ele diz que o Senhor vai explicar a Ezequiel o porquê daquela situação, o porquê de ter levado ele àquele lugar, o porquê de ter mandado ele profetizar. E aí o Senhor explica para ele, porque Ezequiel falou para o Senhor: eu não sei de nada, é o Senhor que sabe. O Senhor manda Ezequiel fazer as coisas, e aí depois começa a explicar como fazer. O problema muitas das vezes é que a gente quer explicação antes de começar a trabalhar. Muitas das vezes o Senhor manda a gente fazer algumas coisas, só que o Senhor não vai dizer para a gente definitivamente o que Ele vai fazer. Ele só vai dar alguns sinais. Um caso clássico desse é a história de José. José tem 2 sonhos. O primeiro, ele ia ser o maior entre os seus irmãos. E o segundo, que ele teria domínio sobre toda a família, até sobre o pai e sobre a madrasta dele. E todo mundo fica aborrecido com José. Aí, alguns dias depois, o pai dele chama ele e coloca ele como supervisor dos seus irmãos. Aí José pensa: opa, o primeiro sonho está se realizando. Eu sonhei que eu seria, na verdade, superior aos meus irmãos, logo, já que eu sou supervisor aqui, os sonhos estão se realizando. Estava nem perto, filho, nem de longe. Ele não sabia de nada. O Senhor vai levar ele a um lugar de dificuldade, a um lugar difícil, a um lugar de crise. Tudo isso, para que o sonho se realize. Aí lá na frente, 20 anos depois, os sonhos de José começam a se concretizar. Mas no primeiro momento parecia, mas não era aquilo que Deus tinha. E assim muitas das vezes. Então o Senhor, no processo, Ele vai explicando, Ele vai dando condições. José, ele primeiramente é levado para a casa de Potifar, a casa de um homem rico, superintendente do faraó. E ele prospera ali. Porque a prosperidade não é o lugar, é a pessoa. A casa de Potifar prospera não é pela casa de Potifar, porque José está lá. José é enviado para a prisão. E a prisão passa a prosperar. Tanto que o carcereiro não tinha mais preocupação. Porque a questão não era a prisão, a questão era José. E assim é. A questão da empresa não é a empresa, é você. A empresa cresce porque você está na empresa. A empresa prospera porque você está na empresa. O seu negócio prospera porque você está lá. Não é por causa do negócio, não é por causa da relação do país, não é por causa da economia, não, é por causa de você. Porque Deus está abençoando é você. E aí, as situações à sua volta começam a ser abençoadas. Quando a gente entende isso, a coisa muda. Não é um ambiente. Eu não preciso ir a determinado lugar para ser abençoado. Não, eu já sou abençoado. Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu não preciso ir atrás das bênçãos. Porque o que a palavra diz lá em Deuteronômio 28? Se tão somente ouvir a minha voz e dar ouvidos e a obedecer, as bênçãos vos seguirão. Não tem que ir a lugar, não tem que ir a determinado lugar. É onde eu estou. E se eu obedeço ou não a palavra do Senhor, é isso que faz diferença. E aí o Senhor começa a explicar a Ezequiel, olha só. Então diz assim a casa de Jael, filho do homem: estes ossos são a casa de Jael. E eis que dizem, o povo estava dizendo, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todos exterminados. Não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada. Acabou tudo. Estamos longe da nossa terra, estamos longe da cidade, estamos longe do templo.
Porque eles tinham uma ideia que Deus só estava lá em Jerusalém. Tanto que o profeta vai dizer, será que Deus é só Deus de perto e não de longe? Aí o pessoal que fez uma música não souberam interpretar o texto, aí tem uma letra que é errada, né? Que a música diz, né? És Deus de perto e não de longe. Não. Deus é Deus de perto e Deus de longe. É isso que o texto está dizendo. A interpretação está errada da música, tá? É que, na verdade, é uma pergunta. Será por acaso Deus somente de perto e não Deus de longe? Não, Deus é Deus de perto e Deus de longe. O povo tinha essa ideia, que Deus só era Deus em Jerusalém. Não, Deus é Deus sobre toda a terra. Independente de onde nós estejamos, Deus continua sendo Deus. Mas o povo estava sem esperança. E aí Deus começa a falar, você vai dizer para esse povo, que assim como esses ossos voltaram a viver, assim eu trago para eles uma esperança. Assim eu trago para eles vida. Assim como eu trouxe vida a esses ossos, que vou abrir a sepultura deles, porque eles estão se achando mortos, sepultados. Eu vou abrir a sepultura e vou fazer deles novamente um povo. Vou levá-los de volta à sua terra e lá os colocarei e plantarei de novo. E aí eles saberão que eu sou o Senhor. Assim Deus também é conosco. O Senhor vai nos tirar do tempo da crise, vai nos tirar do tempo da dificuldade, vai nos colocar no tempo da oportunidade. E aí nós vamos ver o agir de Deus. Aí voltando a José, quando ele vai falar com o faraó, e ele interpreta os sonhos de faraó, e o faraó fica meio assim, e agora, o que eu faço? Aí sabe o que José fala para o faraó? Olha só, me escolhe. Ele falou isso? Não, gente. Mas ele dá uma dica. Escolha sobremodo um homem inteligente e sábio para administrar a fartura e administrar a escassez. Ele está falando, me escolhe, filho. Porque ele administrou a casa de um homem rico, ele sabia administrar riqueza, fartura. Mas ele administrou a prisão, que é um lugar de escassez. Ele tinha experiência também em administrar a escassez. Faraó olha para os administradores dele, os caras só sabiam administrar o quê? Fartura. Mas José sabia administrar a fartura e a escassez. Os anos que ele passou, tanto na casa de Potifar quanto na prisão, foram faculdade para José. José tinha capacidade de administrar qualquer situação adversa. Diferente dos caras que só sabiam administrar a parte boa. José também sabia administrar a parte ruim. Então, os anos que ele passou na prisão não foram definitivamente anos inúteis. Muito pelo contrário, foram úteis para ele na produção da vida dele. Porque ele sabia como agir diante da dificuldade. E é isso que nós precisamos aprender. Toda situação adversa que nós passamos, é hora de tirar um aprendizado. É hora da gente aprender onde nós estamos deixando muitas das vezes as coisas correr pelo ralo, desperdiçando coisas. E aí nós precisamos aproveitar os recursos melhores. Eu tenho saudade da minha mãe. Minha mãe lá em casa, a gente comia um montão de coisa assim, minha mãe reaproveitava um montão de coisa. Minha mãe descascava a batata, lavava a casca, deixava lá separada. Aí chegava um belo dia, minha mãe pegava a casca de batata, temperava, fazia batata chips com a casca da batata, filho. E a galera comia igual desesperado. Só tinha fominha, filho. Minha mãe pegava a banana, todo mundo comia banana, pegava as cascas da banana e congelador. Juntava um monte, fazia doce de casca de banana. Não se perdia nada, filho. Aí hoje o que eu faço com a casca de banana? Mas lá a gente vivia no tempo da crise. Mas naquele tempo da crise, minha mãe sabia fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente olha e entende isso, a gente vê que é o tempo da oportunidade, mas a gente perde.
Quantas coisas que a gente desperdiça. Nunca se jogou arroz fora na minha casa, filho. O que se fazia com arroz? Bolinho. E aí, quem viveu na década de 80, sabe disso lá, década de 70. Carne era uma coisa meio difícil, não era igual hoje, né? Você comia carne quando? Final de semana, filho. Dia de semana você ia comendo ovo, ia comendo lá linguiça, salsicha. Lembra daqueles apresuntados daquela lata? Era a carne da semana, filho. Era. Aí muitas das vezes, para dar uma disfarçada no prato, minha mãe fazia aquele bolinho de arroz caprichado lá e você tinha a sensação que estava comendo uma carne, mas era o quê? Um bolinho de arroz. Mas era assim. No tempo da crise, a sabedoria faz isso. E a gente não entende. Porque quando a gente está melhor, a gente se esquece disso. E aí a gente perde a oportunidade. E aí o profeta começa a falar para o povo, olha só, o Senhor quer nos restaurar. Mas esse tempo da dificuldade, esse tempo da escassez, tudo isso que nós temos aprendido hoje, é para nós guardarmos quando tudo estiver bem. Para aprendermos a não desperdiçar mais. Aprendermos a obedecer a palavra do Senhor. Aprender a guardar os mandamentos do Senhor. Para que tudo vá bem. Para que nós não voltemos a essa terra. Para que nós não sejamos expulsos mais da nossa casa. Então o Senhor quer nos ensinar. Ele quer restaurar, Ele quer resgatar. Então muitas das vezes nós estamos com projetos, com sonhos, com planos que estão adormecidos, esquecidos, e o Senhor quer restaurar. Assim como o Senhor restaurou a esperança do povo através dessa situação onde o Senhor levou o profeta no lugar de dificuldade, o Senhor também quer fazer conosco. De repente você está neste lugar da dificuldade, você está neste lugar difícil. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer trazer uma esperança e um ânimo para você. Mas tudo isso com um propósito. Que o propósito do Senhor nisso tudo, de mostrar ali para o profeta, que Ele queria restaurar o sonho do povo de voltar para a sua terra. Que Ele queria ressuscitar esse povo que estava se encontrando, se vendo morto. Qual era o propósito disso tudo, pastor? Versículo 13 e 14, aí para nós terminarmos aqui. O propósito disso tudo, dessa passagem aqui, de Deus mostrando aqui para o profeta aqui, para falar ao povo, tinha um objetivo aqui. Quando Deus restaurar e ressuscitar os sonhos do seu povo, da sua igreja, todos saberão que não foi sorte nem acaso, mas foi Deus quem agiu a nosso favor. Deus vai agir de tal forma que todos verão que Ele agiu a nosso favor. Não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência, mas foi a ação de Deus a nosso favor. O princípio de todo esse texto é esse. Porque ele diz aí no versículo 13 e 14: então sabereis, quando eu os levar de volta à sua terra, em segurança, protegidos, eles saberão que eu, o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o meu povo, porei em vós o meu espírito. Aí versículo 14: porei em vós o meu, não é mais o espírito humano, é o Espírito Santo. Ele manda o profeta profetizar o espírito de vida, o espírito humano, que nos mantém como nós somos. Agora, o Senhor diz que Ele vai dar o Espírito Santo a nós. Esse é o tempo. Este é o tempo da oportunidade de nós olharmos e recebermos o Espírito Santo de Deus. E aí ele continua: o meu Espírito porém em vocês e vivereis, vos estabelecerei na sua própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Eu disse e faço. Eu falei que vou levar de volta, eu vou levar de volta.
Eu sempre gosto de falar todo dia: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor disse, o Senhor faz. O Senhor disse, o Senhor cumpre. O Senhor disse e realiza. É isso, você pode aplaudir melhor. É a Ele. A glória, a honra é dEle. Então, não existe dia ruim, existe o dia da oportunidade. Existe o dia do aprendizado. Então, nós precisamos entender que Deus nos leva a cada situação para nós aprendermos que Ele está no controle de todas as coisas. De repente, você vê o tempo passar, você perdeu a sua esperança, você perdeu a confiança. Você achou que não tem mais idade para pensar em alguma coisa, para sonhar alguma coisa. O que a palavra do Senhor diz lá em Joel? Quando o Senhor derramar sobre nós o seu Espírito, os velhos, então, filho, você não pode perder o seu sonho. Você não pode perder a sua esperança. Porque se você recebeu o Espírito Santo de Deus, aí ele diz que os velhos sonharão, os jovens terão visão. Não é só uma visão do extraordinário, do sobre... Não, é visão de que algo melhor vai acontecer. Eu vou estudar e Deus vai me recompensar, porque a fidelidade dele dura para sempre. Eu vou estudar e vou passar no concurso, porque o Senhor escolhe os seus, o Senhor separa os seus. O Senhor quer os seus nos lugares mais altos. Assim como Daniel e seus amigos estiveram nos lugares mais altos lá na Babilônia e na Pérsia, assim também o Senhor Deus quer com os seus. Basta somente nós não nos contaminarmos com as coisas desse tempo. O segredo é esse. O segredo do sucesso de Daniel e dos amigos dele não foi a inteligência, não foi a capacidade de aprendizado, nem de ciência que eles tiveram, não. O segredo deles foi não se contaminar com as coisas ali daquele tempo que ele viveu. Esse foi o segredo do sucesso. E assim é para nós. O Senhor quer de cada um de nós que nós nos voltemos a Ele, que nós nos entreguemos a Ele, que a nossa esperança seja o Senhor. Então, querido, não desista dos seus sonhos, por mais que o tempo tenha passado, por mais que a dificuldade tenha acontecido. O Senhor continua atuando a nosso favor. Assim como Ele mandou Ezequiel profetizar ao povo, para que eles não perdessem seus planos, não perdessem os sonhos, para que Deus pudesse restaurá-los. Naquele tempo, eles precisavam permanecer fiéis ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós até hoje, que a nossa fidelidade permaneça na presença dEle. E Deus concede para nós o Espírito de vida e o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. Então, seja qual for a situação que você esteja passando, acredita, Deus te trouxe aqui nesta manhã, porque Ele queria falar com você. Deus marcou esse encontro com você. Vocês que estão aqui pela apresentação das crianças, isso foi só uma desculpa para Deus te trazer aqui nesta manhã. Isso foi só uma desculpa que Deus trouxe aqui para você aqui. Porque o Senhor já tinha marcado este lugar. O Senhor já tinha marcado esse momento para falar com você. E aí o fato das crianças serem apresentadas e você ter vindo aqui nesta manhã, é só os caminhos que Deus usa para realizar os projetos e planos dele na nossa vida. Vamos cantar uma canção que fala sobre o Espírito Santo de Deus.